Vamos lá então, galera. É o seguinte, vou dar algumas instruções aí pra galera que tá acompanhando, que não tá habituado com a sala da X. Aqui é assim, se vocês tiverem alguma dúvida, ou vocês podem levantar a mão, ou podem abrir o microfone e falar, tá legal? Só me deem um feedback se tá todo mundo enxergando a tela, se tá todo mundo Tô vendo a tela aqui. Bom, maravilha. Hoje quem vai passar um pouco dessa aula pra vocês é o Boa Rafa. tarde, senhores. Fala aí, Rafa. Beleza? Tá ouvindo Fala aí, aí, Rafa? pessoal, boa tarde. Tudo ok? Podemos começar? Então, pode, tudo ok, cara. Só pegando o caderno aqui. Beleza. Então, fechou. Bom, só para dar uma resumida, a gente decidiu fazer essa aula devido ao grande número de dúvidas que a galera tem com relação ao Renko. Muita gente não conhece, é algo novo, não sabe como funciona. Então, com base nisso, hoje a gente vai explicar um pouquinho para vocês sobre tudo do Renko. Como ele se forma, qual que é a história do Renko, de onde ele surgiu, o nome Renko, etc. Como a gente pode usar ele a nosso favor, como ele facilita a leitura gráfica, quais são as vantagens e desvantagens, tá legal? Então vamos lá, Rafa, na hora que você quiser começar. Então, pessoal, além do REP, a gente vai passar algumas outras informações que é bem útil, principalmente para o pessoal aí novo que não cooperou e está aí com a gente começando agora. Tá? Bom, acho que vocês estão vendo aí, esse é o gráfico de linha. Esse aí é um gráfico mais simples, né? É bem conhecido, mas é o mais simples. É mais para demonstração de financeiro, né? Índice de preço de bolsa. Ele só leva em consideração o período de fechamento. Se você programou ele lá para um dia, ele só vai, no final daquele dia, ver o fechamento onde foi e vai fazer a marcação dele, né? Ele é um gráfico mais simples que tem. Agora já o gráfico de barra, ele já é um pouquinho, já tem um pouco mais de informação. Ele é bem utilizado nos Estados Unidos, principalmente pelo Alexander Elder. Para quem não conhece o Alexander Elder, ele é uma pessoa bem conhecida no mercado financeiro devido às obras que ele criou. Ele nasceu em Leningrado, cresceu na Estônia, onde ele estudou medicina, né? E trabalhou como psiquiatra. E nisso, criou uma base nele de psicologia de investimento. Então, com isso, ele conseguiu criar várias obras e ter um grande sucesso no mercado financeiro. O gráfico de barras, ele tem mais informação que o gráfico de linha. O gráfico de barra ele tem a abertura, o fechamento e a oscilação entre máxima e mínima. Então, com isso, dando mais informação, a pessoa consegue tomar uma decisão melhor na compra ou na venda do ativo. Agora já o gráfico de candlestick. Já o gráfico de candlestick, ele tem mais informação ainda que o gráfico de barra. Ele funciona quase da mesma forma, né? Com abertura, fechamento, oscilação entre máximas e mínimas. Porém, ele deixa corpo. Então, com esse corpo, a gente consegue observar padrões de gráfico, padrões de candles, para fazer uma análise técnica e também com mais informação, maior assertividade desse ativo. Nesse caso, ele foi criado pelo japonês Muneiza, ele operava no mercado futuro de arroz. Ele viu que com esse padrão ele conseguia ter uma maior assertividade. O nome candlestick, ele significa em inglês vela, né? Que parece com uma velinha mesmo, se vocês observarem, com esse pavio que ele deixa. Agora já o gráfico de Renko. Ele é um gráfico, tem bastante informação, também mais informação ainda para mim, porque além da abertura e o fechamento, e da máxima e mínima que ele percorre, ele não deixa ruído. Se vocês observarem, ele é bem mais limpo que os outros gráficos que a gente mostrou. Se você programa ele, ele vai obedecer aquela programação, né? Eu quero que ele feche com cada 4 ticks, ou 4 pontos, ou 4 centavos. Só quando ele oscilar aquele nível de preço que ele vai fechar aquele box. Então agora tem uma comparaçãozinha aí entre os 4. Vejam que é o mesmo período gráfico e olhem a diferença do candlestick para o de barra e o de linha e o de Renko. Ambos são o mesmo ativo, ambos são o mesmo período, porém o de Renko, a meu ver, nesse caso, é o que tem menos ruídos. Complementando um pouquinho disso que o Rafa falou, que eu acho bem interessante aqui é o seguinte, isso aqui ó, é o gráfico do Dow Foot, tá? Se vocês quiserem depois podem conferir aí com a tela de vocês, do dia 1º de fevereiro agora. Então vocês podem ver aqui no primeiro a gente tem o candlestick, aqui no candlestick, logo aqui o segundo é o de barras, aqui embaixo a gente tem o de linhas, e aqui o último embaixo é o de Renko. O Renko, ele pode ou não ter pavio, isso vai da configuração de cada um aí que vai utilizar. Podem observar aqui no candlestick, que vocês já estão mais habituados a operar, é o mais comum, né, no mercado, você consegue obter algumas leituras e algumas operações, condições usando o candlestick. O gráfico de barra também, para quem o usa, né,
também consegue extrair isso daí. O de linha já é um pouco mais complicado, porque ele só usa o fechamento do dia anterior para se formar, né? Então esses pontos em que ele liga são os pontos de fechamento, período em que ele foi pré-programado, né? Assim como todos eles são. Aqui, por exemplo, a gente tem o Dolphoot no 4 minutos, o gráfico de barra também no 4 minutos, o de linha no 4 minutos, e o Renko, como ele é atemporal, ele não fecha por tempo, ele só fecha pelo movimento do preço, a gente tem o 5R aqui, que é o equivalente a esses outros que a gente tem aqui como exemplo. Bacana? Até aqui tá tranquilo, galera? Beleza, cara. Tá firme. Bora. Perfeito, então vamos lá. E como surgiu o gráfico de Renko? Vou falar um pouquinho para vocês agora da história do Renko. O nome Renko, ele deriva de uma palavra japonesa que quer dizer renga. E essa palavra, ela significa tijolo. E ele recebeu esse nome dado a semelhança do box do Renko tem com tijolo. Então, ele, assim como os candlesticks do Muneiza, que o Rafa falou mais cedo, também tiveram origem no Japão. E não coincidentemente, por causa disso, os gráficos de Renko, se vocês observarem, eles são construídos por vários tijolos determinados pela flutuação do preço. Então, se o preço sobe, ele vai fazer um tijolo para cima, se o preço desce, ele vai fazer um tijolo para baixo. Eu vou passar agora para vocês um videozinho bem rápido, mostrando como isso acontece realmente e comparando o Renko com o candlestick. Então eu só peço um pouquinho de atenção no vídeo. Se vocês tiverem algumas dúvidas, anotem, no final vocês passam e a gente já esclarece. Combinado? Aqui nós temos um exemplo real do mercado. Do nosso lado esquerdo nós temos o gráfico do Dolphoot no 5R. E do nosso lado direito, nós temos o mesmo gráfico do Dolphoot no 4 minutos. Comparando o Renko com o time frame do candlestick, no candlestick vocês podem notar que no cantinho inferior direito da tela, a gente tem um relógio que vai diminuindo, que ele vai marcando quanto tempo falta para essa barra que está em formação se fechar. Já no Renko, a gente não tem esse reloginho no canto inferior direito. Por quê? Porque o Renko ele vai se formar conforme o movimento do preço. Nesse exemplo que a gente está tendo aqui, a gente está usando o 5R. O que quer dizer 5R? Significa que a cada 5 ticks que ele trabalhar acima do fechamento do box anterior, ele vai configurar um novo box, ok? Então, o Renko ele sempre vai usar o box anterior como referência para a formação do novo box. Agora, se ele trabalhar 5 ticks abaixo da abertura do box anterior, ele vai configurar um novo box, só que esse box negativo, um box para baixo. Vamos acompanhar aqui o mercado e vemos esse exemplo acontecendo. Vou colocar linhas para falarmos em números, ok? Vamos lá. Então, vamos pegar como exemplo essa barra aqui que está em formação. Essa barra anterior, ela teve a sua abertura no 3666, aqui. Ou seja, se ele andar 5 ticks, como ele andou 5 ticks para cima, ela se fechou e abriu uma nova. Essa nova, se ela continuar subindo, mais 5 ticks do fechamento da barra anterior, que foi aqui no 68, ela vai fechar e abrir uma nova. Agora, se ela voltar para baixo e andar 5 ticks abaixo da abertura desse candle aqui, ele vai formar um para baixo. Ou perdendo essa abertura. Também o Renko é legal por causa disso. É muito fácil de você identificar aonde os boxes, os blocos, eles abrem e fecham. Lembrando que esses valores são válidos para o dólar, tá? Por quê? Ele trabalha por ticks. E o dólar, cada tick é meio ponto. Ou seja, essa barra ela pode ter 2 pontos de tamanho. A partir do momento em que o preço andar 2,5 pontos, que é igual a 5 ticks no dólar, que a gente está usando o Renko 5R, e aí ele configura um novo box de Renko.
Aqui vocês têm a representação do mesmo ativo ao mesmo tempo em dois gráficos diferentes. Isso aqui é dia 1º de fevereiro. Do lado esquerdo nós temos o dólar representado no Renko 5R e do nosso lado direito a gente tem a mesma representação do mesmo ativo, só que dessa vez no candlestick, pelo padrão de 4 minutos. Observem que no Renko vocês têm uma formação mais padronizada, ela é mais clara, mais limpa. Já no candlestick você tem uma formação mais irregular, é porque essa formação ela é determinada pelo tempo que ele demorou para se fechar. Um fato interessante do Renko é que nunca ele vai se formar um novo box exatamente ao lado do box anterior. O novo box de Renko ele sempre vai formar acima ou abaixo da abertura ou do fechamento do box anterior. E o que vai determinar se ele vai fechar para cima ou para baixo, única e exclusivamente é o movimento do preço. Nesse caso 5R, cada box desse tem exatamente 2 pontos de tamanho. A partir do momento em que o preço se movimenta mais do que 2 pontos em determinado sentido, ele encerra esse box e começa a trabalhar um novo box. E aí galera, ficou claro? Muito bom. Tá claro sim. Bom, vamos olhar agora com o gráfico estático, para vocês entenderem. Ó. Falando aqui ó, no dólar 5R, vamos rever os pontos. Fica claro de entender que cada R, quando a gente põe o Renko, significa um tick. Esse exemplo que a gente usou foi o dólar. O dólar ele se movimenta como? A cada meio ponto. Então, cada meio ponto do dólar representa um tick. Então, 5 R's vão representar 5 ticks, que são 2,5 pontos. Então, cada box do Renko vai ter 2 pontos. A partir do momento que o preço se movimentar mais do que 2 pontos, 2,5 pontos, nesse caso aqui, acima do fechamento do box anterior, ele configura um novo para cima. Nesse caso aqui, a abertura do box foi nesse ponto. Se ele trabalhou 2,5 pontos para baixo, ele configura um novo box para baixo. Isso no 5R. Vou pegar um outro exemplo para vocês entenderem aqui. Agora vamos falar o mesmo do Renko 7R. Mesma conta. Quanto que é cada tick do dólar? Meio ponto. Meio ponto. Então, 7R vão ser quantos ticks? 3,5. 3,5 pontos. 7 ticks, exatamente. Então, cada box desse vai ter quanto de tamanho? 2 pontos sempre, não é? Não. 3,5. 3,5, né? 3,5? 3,5 é quando ele rompe. É o que ele precisa na mesma direção para fechar. Então, se ele precisa para fechar, é sempre tique antes. Então, 7 ticks, são 7 ticks equivalem a 3,5 pontos. Então aqui cada box tem 3 pontos. Legal? Vamos pegar um outro exemplo para vocês entenderem. Que é muito comum que vocês operam bastante. Mini índice. Quanto vale cada tick do mini índice? Quem opera índice aí, galera? Quanto vale cada tick do mini índice? 5 pontos. 5 pontos. É isso aí, a movimentação dele em 5 pontos. Então, se a gente pegar um índice no 10R, vão ser quantos ticks? Cada R representa um tick, não é? No índice, né? Em qualquer ativo. Em qualquer ativo. Ah. Cada R representa um tick. O que muda de ativo para ativo é o tick. Entendi. No dólar, cada tick é meio ponto. No índice, cada tick são 5 pontos. Então, se a gente pegar um 10R no índice, vai representar 10 ticks. 50 pontos. Então, quantos pontos ele precisa andar em determinada direção para fechar um box e abrir um novo? 50 pontos. 50 pontos. É. Se ele precisa andar 50 pontos, qual vai ser o tamanho de cada box no 10R? 10 ticks. Não, 10 ticks é o quanto ele tem que andar. Vai ser 45. 45 pontos, é isso aí. Então, se a gente pôr o índice no 10R, cada box vai ter 45 pontos. E a cada 50 pontos que ele ande, ele vai configurar um novo box. Ele só vai abrir o próximo box do Renko quando fizer 50 pontos. Exatamente. Quando ele andar 50 pontos acima, vamos imaginar que isso aqui seria o índice, tá?
Se ele andar 50 pontos para cima, ele fecha esse e abre um novo. Ou se ele andar 50 pontos para baixo, fecha esse e abriria um novo. Abaixo do fechamento desse que foi para venda, ou acima da abertura desse. Aí seria um outro aqui, como se fosse nesse exemplo. Aqui, esse aqui anda 50 para cima, fechou esse, ou aqui anda 50 para baixo, fecha esse e abre o outro. Ficou claro? Uhum. Então é sempre assim. Vocês têm o ativo e vocês selecionam a quantidade de R. O que determina a quantidade de R que vai nos dar oportunidades dentro daquele ativo? A volatilidade dele. Vou dar alguns exemplos. Falando em outro ativo também comparando o Renko. Ações. As ações, quanto vale cada tique de uma ação? 1 centavo, não sei. 1 centavo, exatamente, 1 centavo. Então se a gente aplicar a mesma regra do índice, a gente pôr uma ação no 10R, qual vai ser o tamanho de cada box em ações? 9,5? Não. Tipo 10 centavos. Quando ela andar 10 centavos em determinada direção, ela vai encerrar aquele box e vai abrir um novo. Mas quando ela anda 10 centavos em determinada direção, ela já encerrou o box anterior e passou para o próximo, certo? Então esse box vai ter quanto de tamanho? 9,5. 9 centavos. Não dá para dividir o centavo no meio. É verdade, é verdade. Vai ser 9 centavos cada box. Isso no 10R. Se a gente mudasse para o 20, 20 centavos. E 19 centavos. 19, então. é isso aí. 20 abriu o próximo. É isso aí. Ficou claro? Legal? O Renko funciona assim. E o legal, eu vou dar um outro play agora num outro vídeo que eu tenho do mercado rodando, acelerado, tá? Vocês não se iludam. Não fiquem com medo, não é assim. E a gente vai comentando agora como ele vai acontecendo, tá legal? Olha aí. Do lado esquerdo, a gente tem o Renko 5R e do lado direito, o Candlestick 4 minutos. Isso aqui foi o mercado dia 1º, tá? 1º de fevereiro. Vocês podem notar que o Renko, quando os pontos são bem relevantes, ele também identifica esses mesmos pontos no Renko, como suportes e resistências, topos e fundos. E você consegue fazer essa leitura de uma forma mais clara. Observe agora a formação no Renko e no Candlestick. Qual está mais fácil de ler? É, no Renko. Do lado direito ou do lado esquerdo? Lado esquerdo. Então aqui a gente já consegue traçar uma LTA. Aqui já consegue também, mas é um pouquinho mais trabalhoso. Entendeu? Se ele começar a fazer topos mais baixos ou do mesmo nível, a gente já vai ter uma cunha ascendente aqui. Enquanto no Candlestick, ó, ele vai trabalhando lateralmente e ele vai ficando mais poluído, né, com a formação dos candles. Porque o Candlestick ele vai se formar no tempo que ele foi programado. Nesse caso, a cada 4 minutos ele forma um Candlestick. Já o Renko não. Ele só vai se configurar quando o preço andar. Isso que eu gosto bastante, que ele realmente nos mostra o movimento do preço. E todos esses R's, o próprio operador, vocês podem usar, tá? Você, eu gosto do Renko em tal R. É igual no Candlestick, eu gosto de 2 minutos, 5 minutos, 4 minutos, 10 minutos. Então o Renko nada mais é do que uma leitura gráfica, só que no meu ponto de vista é uma leitura gráfica muito mais limpa, né? Observem os dois gráficos. Show, cara. Inclusive, a LTA aí no Renko fica bem mais claro do que no gráfico de candle agora. Muito mais fácil, não é? De enxergar. Bacana. Dúvidas? Por enquanto ainda não. Por enquanto não. Bom, então é isso aí, ó. Aqui eles já prontos, tá vendo? Ó? Depois que já terminou a formação. Enquanto aqui no Candlestick fica mais difícil você encontrar algumas oportunidades, no Renko você tem algumas oportunidades já mais claras. E facilita muito a leitura, né? Ao meu ponto de vista. Para vocês que estão tendo esse primeiro contato com o Renko agora, queria que vocês compartilhassem aí. O que vocês acharam? Show, cara. Fica mais fácil enxergar? Eu já tinha visto alguns vídeos do Renko e realmente é um consenso, né? De que ele é muito mais limpo, né? Mais preciso na análise, né? É isso aí. Bom, maravilha. Então era isso que a gente ia passar para vocês hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas,
podem estar mandando aí pra gente. A gente vai estar esclarecendo aí pra todos vocês aí depois. Oi, Valeu, posso galera. fazer uma pergunta? Claro. Só para finalizar? Claro. Quanto à força de movimento no 4 minutos ali, quando tem pavio? Aí entra num outro conceito que a gente explica depois pra vocês. Tá bom, obrigado. Fechado? Agora, sobre os movimentos do candlestick, a gente vai fazer numa outra aula depois. Combinado. Beleza. Fechado? Beleza. Valeu então, galera. Obrigado. Grande abraço. Valeu, chefe. Valeu, pessoal. Abração. Até mais. Valeu, valeu.